Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A palavra veio de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem na batalha para sair ao encontro de Israel. E travada foi a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos de Filó a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou sobre a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios e com toda sorte de pragas no deserto. Ó, sede fortes, filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venha a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente para a peleja. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens a pé. Foi tomada a arca da aliança, a arca de Deus, e morto os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Então chegou, e Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca do Senhor. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas a toda a cidade, rompeu-se em grito. Eli, ouvindo o grito, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos já eram cegos e não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e dela fugi hoje mesmo. E perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Este respondeu que trazia as novas de Israel. Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticídio entre o povo. E também os teus dois filhos, Ofne e Finéias, foram mortos. E a arca do Senhor foi tomada. E aí, ao fazer menção da arca do Senhor, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e ele morreu. Porque já era um homem velho, pesado, e ele julgou Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida,
E próximo já do parto, ouviu estas novas, de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao expirar, disseram à mulher que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. E isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. E os filisteus tomaram a arca de Deus, a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa da onde? De Dagon, que era o deus deles. Levantou-se, porém, de madrugada de Asdote no dia seguinte, e eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante, sabe do quê? Da arca do Senhor. E aí eles tomaram e colocaram ele no seu lugar. Levantando-se de madrugada do dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante do quê? Da arca do Senhor. E cortado, as duas mãos estava cortada no liminar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso o sacerdote de Dagon e todos os que entravam no templo não lhe pisam o liminar de Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e assolou e feriu de tumores tanto Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que disseram: não fique conosco a arca de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros à congregação e aos príncipes dos filisteus e disseram: o que faremos da arca de Deus de Israel? E respondeu: seja levada a arca de Deus a Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Depois de terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, lhe nasceram tumores. Então enviaram a arca do Senhor para Ecrom. Sucedeu, porém, que lá chegando, os ecronistas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo? Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus de Israel, para que ela torne ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em todas as cidades, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus, de um lado para o outro. E estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como devolveremos para o seu lugar. E responderam: quando enviares a arca do Senhor, não envie ela de mão vazia, porque enviá-lo-eis o seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: que será a oferta pela culpa? E aí olha a oferta: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos nós, sobre todos os vossos príncipes. Fazei
umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima sobre nós, e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração como dos egípcios, e Faraó endureceu o seu coração, porventura, depois de haverem tratado tão mal, não os deixaria ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre quais não se pôs ainda jugo, e atai o carro, seus bezerros, e levá-lo-ás para casa. Então, tomaram a arca do Senhor, colocaram sobre um carro, meteu um cofre ao seu lado, e as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Reparai se subir pelo caminho rumo ao território de Bet-Semes. Foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a mão que nos feriu, pois causou o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas como crias, ataram no carro os bezerros, encerraram e puseram a arca do Senhor no carro, como também o cofre com os ratos de ouros e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiram sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Olha que coisa extraordinária! As vacas encaminharam diretamente, elas já sabiam o caminho, e elas foram andando e berrando, ou seja, glorificando a Deus, porque a arca estava sendo devolvida a quem de direito. E aí nós podemos ver que os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto deles. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram o holocausto e moraram o sacrifício ao Senhor, e foi aquela alegria, né? E aí ele vai falar sobre os tumores, né? São esses os tumores que foram encaminhados, ratos de ouro, as ofertas que os filisteus mandaram. E nós vamos ver que a arca vai ir para Kiriat Jearim. Por quê? O Senhor vai ferir os homens de Bet-Semes. Sabe por quê? Porque eles olharam dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticídio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, Deus Santo, e para quem subirá dentre nós? E enviaram, pois, mensageiros a habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir a vós outros. E aí nós vamos ver que Samuel vai exortar o povo ao arrependimento, né? Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração, voltai para o Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos de Astarote, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele livrará vós das mãos dos filisteus, né? E aí, por fim, nós vamos ver que os filisteus são vencidos, né? Relatado aqui no capítulo 7,
porque o povo vai se arrepender. Samuel diz: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregaram todos em Mispa, tiraram água, derramaram perante ao Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Então disseram os filhos dos filisteus a Israel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja em Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E saindo em Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa, entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que coisa mais maravilhosa, não é? Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração nesta manhã. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração e queremos que os nossos olhos estejam sempre fitos no Senhor. Declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Toda glória e toda honra nós damos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.